Então, sobre a vacina, né? Vamos falar o que é, né? A gente está aguardando aí, nesse segundo bloco aqui da nossa live, né? Hoje a live vai longe, hein, gente? Espero que vocês estejam com ânimo aí, mas tá muito bom, tá maravilhoso. E, bom, a gente então não tem a cura, mas a gente está, talvez, então, próximo de uma vacina. É isso mesmo, Bernardo? Estamos próximo dessa vacina. Por que é tão difícil desenvolver? Vocês já comentaram um pouco né, na imunologia, mas só para a gente pontuar mesmo, por que é difícil, então, desenvolver uma vacina para HIV, né? Comentar de novo sobre isso. E você contar um pouquinho para a gente, então, do projeto Mosaico, né? Esse projeto que você faz parte, está coordenando. Ótimo, acho que não tem nada dentro desse tema que me anime mais de falar do que a possibilidade de uma vacina, né? E a gente está num momento em que todo mundo está se apropriando de conhecimento científico. Eu sei que nem sempre é de tanta qualidade, mas só de ver esse movimento das pessoas quererem entender mais, ter autonomia sobre o seu conhecimento, já me deixa muito feliz. Então, também não tem como não fazer esse paralelo. Uma pergunta que todo mundo me faz, né? Como é que pode a gente estar numa pandemia de Covid-19 há menos de 2 anos e a gente já tem uma diversidade de possibilidades de vacina e para o HIV há 40 anos até agora a gente não conseguiu nenhuma vacina. O que aconteceu? Não se investigou, foi preconceito, não teve dinheiro para isso, ninguém foi atrás ou simplesmente é difícil mesmo, né? Toda essa questão do preconceito, toda essa questão da dificuldade de falar sobre, com certeza é uma dificuldade também para a gente desenvolver novas estratégias, tanto de cura, de tratamento, quanto também de vacina. Mas a gente não pode negar que houve muito esforço na comunidade científica para a gente conseguir um imunizante contra o HIV. E quando a gente fala do histórico desses ensaios clínicos para tentar descobrir uma vacina contra o HIV, a gente vai lá em 1998, né? Na verdade, lá em 1981, quando tiveram lá os primeiros casos da pneumonia, que a gente nem sabia que era o HIV que causava, depois em 83, quando a gente descobriu que era o HIV, houve uma previsão de que em 86, veja bem, 86, 3 anos depois, a gente teria uma vacina. Estamos em 2021 e agora a gente está no primeiro ensaio clínico que chega em fase 3, né? E aí eu me aproprio um pouquinho dessa disseminação do conhecimento em relação a tecnologias de vacina e pesquisa clínica que muita gente está vendo agora nos noticiários, né? Vocês sabem que a fase 3 é aquela fase onde a gente está testando vacina num grande grupo de pessoas, né? Então, é a primeira vez que uma vacina para o HIV chega tão longe, né? E por que foi tão difícil todo esse tempo a gente conseguir um resultado promissor? Exatamente pelo que a Mônica brilhantemente falou ali no início. Então, além dessas questões sociais, principalmente a gente tem uma questão biológica mesmo. É muito complexo a gente conseguir lidar com um vírus com uma capacidade tão grande de mudar de faces, né? E é muito difícil a gente conseguir, sem um avanço expressivo nas tecnologias de vacina, uma estratégia que a gente consiga contemplar toda a diversidade genética do HIV. Então, vê bem, é um vírus que ele se distribui não de forma uniforme no mundo. Ele se distribui de uma forma muito heterogênea nos territórios. Então, eu tenho HIV, por exemplo, no Brasil, principalmente HIV1 subtipo B. Mas se eu vou para a África, eu também tenho esse subtipo, mas as cepas que eu tenho desse subtipo são diferentes. Então, assim, a diversidade é tão grande que não dá para eu pegar o vírus HIV, enfraquecê-lo ou inativá-lo e utilizar numa vacina, porque eu vou induzir, talvez, uma proteção exclusivamente para aquele subtipo ou para aquela cepa. E as pessoas mesmo, hoje em dia... Bernardo, pegar um pedacinho, como a gente faz com as vacinas de Covid, você pega a proteína da superfície, a proteína spike, e você utiliza aquela proteína nas vacinas. No caso do HIV, porque eu vi que a pergunta apareceu aqui, no caso do HIV você não consegue fazer isso porque a proteína, o HIV também tem uma spike, é uma envelope, mas é uma spike. E essa proteína, ela tem, primeiro que ela é quase toda encoberta por açúcares, então ela não é visível para os nossos anticorpos, vários pedaços dela. E, em segundo lugar, os pedaços que são visíveis são altamente mutáveis. Então, não é como, no caso do SARS-CoV-2, uma proteína relativamente estável ou passível de estabilização. Não, é uma proteína
completamente mutante e que muda o tempo inteiro. Ela tem um ou outro pedaço estável sobre os quais a gente pode falar depois, mas esse é um grande problema. A gente não consegue usar essas plataformas que a gente viu na Covid, porque é um vírus muito diferente, né, em termos de capacidade de mutação. Perfeito, Mônica, é exatamente isso. E é exatamente por isso, por essa dificuldade, tanto de utilizar o vírus inteiro, por sua diversidade, né, genética, como também de utilizar fragmentos desse vírus, por essa dificuldade também, essa peculiaridade específica do HIV, é que foi tão difícil até o momento a gente conseguir chegar ao que a gente chama de uma vacina global contra o HIV. Então, como é que a gente vai fazer uma vacina que consiga albergar toda essa diversidade genética desse vírus? E aí vem essa pesquisa, que é o estudo Mosaico, que eu vou tentar explicar de uma forma bem simples, tá? Porque não é tão simples assim, mas eu espero que fique bem acessível para o entendimento de todos. Então, o que se desenvolveu, né? Os pesquisadores da Janssen, que é o braço farmacêutico da Johnson & Johnson, propuseram uma plataforma de vetor viral, que não é uma novidade. A gente já utiliza essa plataforma em outras vacinas, inclusive em tentativas de vacina contra o HIV, onde a gente pega um outro vírus, o adenovírus 26, nesse caso, e acopla a esse vírus, que vai ser um vetor, estruturas do HIV. Essas estruturas não são, como a Mônica falou, e justamente pelos motivos que ela já citou, proteínas em si, mas sim estruturas gênicas dos mais diversos subtipos do HIV, que vão ser conglomeradas em um mosaico, e por isso o nome do estudo, e vão ser acopladas a esse vetor viral, o adenovírus 26. E como um cavalo de Troia mesmo, elas vão chegar no organismo de quem receber a vacina e expor essa pessoa ao adenovírus 26, que não é capaz de induzir doença, tá? É um adenovírus 26 modificado em laboratório para justamente acoplar esse mosaico de estruturas gênicas do HIV, e uma vez que esse adenovírus 26 entra no organismo, ele também permite o contato do sistema imune desse hospedeiro com essas estruturas gênicas do HIV, que dentro do organismo vão transcrever proteínas pertinentes à estrutura genética de toda essa diversidade de subtipos. Então, vê que coisa nova, inovadora mesmo. Você consegue entrar em contato com estruturas de toda a diversidade, ou da maior parte dessa diversidade de subtipos existentes do HIV, sem o risco de se infectar pelo vírus vacinal, né? E com a possibilidade, então, de desenvolver uma resposta imune. Será que essa resposta é eficaz? É isso que a fase 3 do mosaico quer comprovar. Será que ela é eficaz? Porque que ela já existe, a gente já sabe. E que ela é segura, a gente também já sabe. Porque essa resposta a gente teve em fase 1 e fase 2. E eu posso dizer para vocês que, assim, estabelecendo um comparativo com o que a gente já teve de estudos de vacina para o HIV antes, o mosaico conseguiu, na fase pré-clínica, por exemplo, quando foi testado em chimpanzés, uma eficácia de 67%. Isso é absolutamente inédito. A vacina que até o momento chegou com uma eficácia um pouquinho maior foi o ensaio da Tailândia, né, que é o RV144, com uma eficácia de 60% no primeiro ano e que caía para metade, 31%, com 3 anos e meio. Foi realmente um estudo muito importante, mas que não foi possível de incorporar nos sistemas de saúde públicos e privados ao longo do mundo, porque 31% não é algo tão relevante, né? Mas agora a gente já tem uma eficácia de 67%, mais que o dobro ali, né? Quase que o dobro. Então, a gente realmente está muito animado em relação à possibilidade de estar chegando mais próximo de uma estratégia eficaz de imunização. E aí muita gente pergunta também, Bernardo, mas 67% de eficácia? Em humanos isso pode ser maior, menor ou igual. Vamos supor que vai ficar ali nos 67, 70. Ainda assim eu tenho 30% de chances de me infectar. Certo, mas o Dario já muito bem explanou isso aqui, que a prevenção ao HIV é uma mandala de estratégias combinadas. Então, se eu consigo acoplar a esse cardápio de estratégias de prevenção uma estratégia de imunização passiva, ótimo, né? Eu consigo te dar 70% de chances de se prevenir só com a vacina, e que pode ser e deve ser, nesse caso, combinada com outras estratégias. Se a gente se surpreender com um resultado acima disso, muito bem, ótimo, mas já é
hoje, algo muito inovador e que nos deixa muito feliz de conduzir, né? É um estudo multicêntrico, é um ensaio clínico que o objetivo é comprovar a eficácia dessa vacina global contra o HIV. Ele está acontecendo em 8 países ao longo da Europa e das Américas. Eu falo isso porque a gente tem um estudo irmão aí, que é o Incobodo, que acontece na África. E por que a gente tem que fazer estudos diferentes em populações diferentes? Porque o HIV que circula na Europa nas Américas não é o mesmo que circula na África. E a população-chave, que é em quem eu tenho que testar, também não é a mesma. Veja bem, quem é a população-chave para a infecção pelo HIV nas Américas e na Europa, principalmente? População LGBTQIA+, população carcerária, população privada de liberdade, usuários de múltiplas drogas, né? Então, a gente tem, principalmente aí, quando a gente fala de transmissão sexual, a população LGBTQIA+, como uma população-chave, e é o foco onde a gente quer alcançar uma casuística no mundo de 3.800 participantes, homens que fazem sexo com outros homens, cisgêneros, né? Pessoas trans que fazem sexo com homens cisgêneros ou com pessoas trans também, e pessoas não binárias que façam sexo com homens cisgênero ou mulheres trans, né? Então, nesse caso, essa população é a população de nosso alvo para a testagem dessa vacina, que uma vez que se comprova eficaz, obviamente vai ser ampliada o acesso para os demais grupos populacionais. Na África, quem é que é mais afetado? Mulheres heterossexuais jovens. É absolutamente diferente. Então, lá eu tenho que fazer um estudo com o mesmo desenho, mas com um produto investigacional, uma vacina direcionada para o subtipo que eu tenho lá, né, para os principais subtipos de lá e para a população que mais se infecta lá. Quando a gente está testando algo, por mais que a gente vá ampliar esse acesso depois, a gente tem que testar primeiro em quem está mais vulnerável, porque senão eu não consigo comprovar a eficácia da minha estratégia. Né? Então, esse é o estudo Mosaico, em linhas bem gerais, é um estudo de um segmento longo, de 2 anos e meio, no mínimo, né? E que tem um rigor científico muito grande, como a maioria dos estudos de vacina. A gente está fazendo, óbvio que com pressa também, mas sem aquela pressão emergencial da Covid-19. Então, realmente é um estudo com bastante critério, muito rigoroso e muito prazeroso também, porque a gente recebe pessoas numa situação de vulnerabilidade e que conseguem dizer para a gente, poxa, outras estratégias para mim não são tão eficazes, e eu quero contribuir com a minha comunidade, eu quero contribuir com a ciência, e é muito importante na situação em que a gente vive, no cenário político em que a gente vive hoje, a gente ter esse engajamento e esse altruísmo de se oferecer enquanto um facilitador do desenvolvimento de uma arma tão importante no combate a essa pandemia de HIV. Em linhas gerais, o Mosaico é isso, mas eu estou à disposição para responder depois qualquer outro questionamento.